Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e vamos ver então que trata o capítulo 4 do livro Adolescência Normal que estamos estudando. Esse capítulo é um capítulo que também trata, né, da adolescência e em comparação com a psicopatia. No capítulo 3 a gente trabalhou esse tema, né, mas com relação aos lutos sofridos na adolescência, né, o luto pela identidade infantil, corpo infantil e pais infantis. E agora, no capítulo 4, os autores trazem a adolescência e a psicopatia, mas com especial referência às defesas. Então, nós vamos ver o que significa isso, né, ao longo do capítulo. Eu sei que para vocês é um pouco mais complicado por causa da linguagem psicanalítica, que ainda vocês não têm uma base, né, grande a respeito dessa teoria, mas que a gente vai comentando aqui, vai tirando as dúvidas, eu acho que vai ficando mais fácil para vocês entenderem. Né? Então, eu preparei esse material com uma introdução sobre as defesas, e depois sobre o que tratam os autores, né, nesse comparativo entre a psicopatia e a adolescência normal. Né? Eu vou baixar aqui para vocês, só um instantinho. Deixa eu colocar aqui. Pois é, então para a gente introduzir o tema, né, do capítulo 4, eu trouxe para vocês, para a gente relembrar, nós já estudamos isso, né, os princípios básicos da teoria psicanalítica em desenvolvimento 1. E a gente vai agora, então, aqui, né, trazer a nossa memória, nossa lembrança para o que são os mecanismos de defesa. Designa em psicologia em geral e na teoria psicanalítica em particular as ações psicológicas que têm por finalidade reduzir qualquer manifestação que pode colocar em perigo a integridade do ego, onde o indivíduo não consiga lidar com situações que por algum motivo considere ameaçadoras. Eu havia dito a vocês que o modelo de funcionamento psíquico, né, da psicanálise é baseado no modelo de conflito. Ora o id, né? Ora o id contra o ego, o id superego e o ego, né? Então, assim, isso causa angústia, causa ansiedades, né? Então, para que não ocorra, entre em contato com esses fenômenos, né, que são negativos, né, vamos dizer assim, nosso inconsciente ou até mesmo subconsciente, ele faz com que a gente defenda desses sentimentos, né? Então, a gente utiliza de alguns mecanismos que são chamados mecanismos de defesa para o não sofrimento. Então, eles são processos subconscientes ou mesmo inconscientes que permitem à mente encontrar uma solução para conflitos não resolvidos no nível da consciência. As bases dos mecanismos de defesa são as angústias. Quanto mais angustiados estivermos, mais fortes os mecanismos de defesa ficam ativados. Então, é para nos defender mesmo, né, desses sentimentos angustiantes que nos causam os conflitos. E para lembrar, né, desses mecanismos, a gente pode citar, então, a repressão, a negação, a formação reativa, a projeção, a racionalização, a fixação, a regressão, o deslocamento e a sublimação. Nós não vamos explicar cada um em separado, porque não é esse o nosso objetivo aqui agora, né? Mas seria interessante que vocês retomassem, então, os conceitos do que seria cada mecanismo de defesa desses, porque eles são muito utilizados na adolescência, mesmo porque é uma fase conflituosa, né, onde os adolescentes são envolvidos em grandes perdas e com tarefas muito grandes, né, de conseguir, então, essa passagem, né, da vida infantil para a vida adulta, e sair disso de uma forma saudável, construindo uma identidade própria e adulta.
nós temos aqui, né, como introdução, os autores eles vão apresentar as relações entre as defesas usadas na psicopatia e as que surgem durante o desenvolvimento normal da adolescência. Pode-se assinalar, seguindo as ideias de Beth Joseph, que as defesas nas psicopatias são técnicas para iludir a depressão, a culpa e a criminalidade, ao que Campo acrescenta a tendência ao suicídio. Então, essas defesas na psicopatia, né, elas são muito grandes, são muito importantes, né, para conseguirem driblar a depressão, a culpa, a criminalidade e ainda a tendência ao suicídio. Por meio delas, o psicopata consegue o que pareceria ser o seu objetivo fundamental, que é alcançar um aparente equilíbrio. É aparente porque o psicopata ele nunca está em equilíbrio, né? Ele está tentando parecer equilibrado, né? Mas, na verdade, ele está se utilizando de mecanismos de defesa muito fortes para não apresentar o desequilíbrio interno que eles estão vivendo. Com referência às defesas que trata esse capítulo, né? Na adolescência, as defesas são transitórias e parciais, que são deixadas à medida em que há o estabelecimento da identidade. Ou seja, os mecanismos de defesa, eles cumprem eles têm uma utilidade, mas eles não ficam permanentemente, né, sendo utilizados na personalidade das pessoas, né, dos adolescentes. São transitórios e parciais. Ou seja, de acordo com a situação, com o nível de angústia, eles são, né, utilizados, mas na psicopatia é diferente. A gente vai ver isso depois. Outra diferença fundamental, o uso que ambos fazem da linguagem, né? Os adolescentes e os psicopatas. Então, no adolescente, a palavra é um meio básico de comunicação. No psicopata, a linguagem perdeu esse valor instrumental, sendo substituída em parte pela ação. A gente já viu isso no capítulo passado, né? A ação, ela é muito presente, né? Os atos motores, né? A agressão, a transgressão, né? São atos, são comportamentos de quem se utiliza, né? Aliás, de quem não utiliza muito a linguagem, de quem utiliza-se mais da ação para se comunicar com os outros. Um transtorno especial do pensamento, quando a linguagem perde esse valor, né, de comunicação e de adaptação à realidade, é a compulsão a agir, que pode invadir o campo do trabalho e da aprendizagem. A finalidade dessa defesa é poder dominar a angústia de espera. A angústia da espera, né? O psicopata ele não espera, é tudo imediato, né? Ele quer e ele realiza, né, o ato na busca de ter uma resposta rápida, né, do mundo, das coisas aí. Espera aí, tá, pessoal? Que eu me lembrei que eu não abaixei o volume do meu celular. E eu não quero ser interrompida aqui, não. Ok. O tipo de defesa que denomina insight defensivo pode ser observado no exemplo abaixo. Então, vamos ver quando é que o adolescente se utiliza da ação, né, como uma defesa, no caso aqui de um atendimento, né, de uma profissional, de uma psicanalista que atendia um adolescente com psicopatia. O adolescente de quem Beth Joseph tratou atacava-a indiscriminadamente com o corpo ou com palavras. E este mesmo impulso conduzia a arranhar ou desgarrar o seu corpo. Esse mecanismo é subjacente às atuações impulsivas suicidas, que também são frequentes nesse período. Então, uma forma de se defender, né, contra o impulso suicida é de ataque, é de atacar o outro, atacar a si próprio, né? No terreno sexual, a fuga rumo a uma ação que tem o significado de pseudogenitalidade provoca também autoagressões no corpo e na mente. Aqui disse da pseudogenitalidade, porque ainda não é uma genitalidade adulta, né? É uma forma, uma falsa genitalidade ainda, né? Na questão genital, sexual, ainda mais infantil, vamos dizer assim, né? Ainda não é
uma genitalidade como nos adultos. Em ambos os casos, a compulsão em atacar ou atacar-se parece ser o produto de um manejo inadequado da função perceptiva do ego e a de controle da motricidade a serviço da autoconservação pelo uso imperfeito de defesas, cuja finalidade devia ser normalmente a de lutar contra a angústia, para que essa não invada o ego, permitindo-lhe funcionar livremente. Ou seja, já que falha, né, a defesa contra essa angústia, né, contra o sofrimento, para a pessoa não sofrer, né, então essa compulsão em atacar ou atacar-se, a si próprio, né, automutilação, né, se colocar em perigos, né, em situações de risco. Isso são casos, né, onde a ação ela é mais presente do que a reflexão, do que as palavras, do que a linguagem. No psicopata, de modo diferente do que no adolescente, não se consegue a aprendizagem através da ação, porque essa é utilizada ou é usada como defesa. Mecanismos de projeção, negação e repressão condicionam transtornos na memória e na relação com os objetos, acarretam uma verdadeira loucura da percepção. Então, para o psicopata, né, a ação é um mecanismo de defesa. Ele vai agindo compulsivamente, né, porque ele não consegue lidar com aquela angústia. Né? Então, ele usa a própria ação como uma defesa. E nisso é diferente do adolescente, que, né, utiliza-se como uma aprendizagem, né? Através da sua ação, ele aprende, ele reflete e ele segue em frente com aquele aprendizado. Como o pensamento impõe uma demora e o ego do psicopata não sabe esperar, ignora os limites da ação e suas consequências, e se produz um transtorno na passagem do pensamento à ação. Ou seja, não há aí, né, o tempo da espera, né, vamos dizer assim, né? Já surge uma ideia, ele já parte para a ação. Então, sem prever, sem refletir sobre as suas consequências, né? Que a gente vê muitos adolescentes fazendo, né? Eles fazem, eles agem e depois é que vão pensar sobre as consequências, né? No adolescente, em troca, o pensamento é uma preparação para agir. Depois de cada ação, fica-lhe como resíduo uma experiência que enriquece a aprendizagem e pela qual se sente responsável. Ou seja, no adolescente, né, esse pensamento ele é uma preparação para as suas ações, ou seja, há uma reflexão ali, né? Não simplesmente vem um impulso e ele age, né? Ele reflete. Então, isso é uma diferença grande também entre a adolescência normal e a psicopatia. São diferenciais, né, que os autores vão trazendo aqui, e eles colocam muitos exemplos da prática deles, né? Vocês vão ver aí no texto, no capítulo 4, e tem vários exemplos, né, onde eles citam casos de atendimentos em terapia. Também na adolescência, ante a eminência e a possibilidade da conquista da união genital, surgem defesas próprias para esse momento e para a ansiedade que provoca. Né? Então, assim, a sociedade, né, ela muitas vezes cobra do adolescente uma entrada prematura, né, na genitalidade, e também tem a questão do instinto e tem a questão do desejo, né? Então, essa possibilidade, né, de conseguir uma união genital, isso também causa muita angústia, né? Causa ansiedade nos adolescentes. Uma delas é a onipotência das ideias, né? Então, essa é uma defesa que o adolescente também utiliza para não ter que entrar na vida sexual, na genitalidade, né? Nessa fase. Então, através dela, dessa onipotência das ideias, né? Tudo se pode realizar sem experimentar o perigo da prova de realidade pela ação. Ou seja, ele fantasia muito, ele teoriza muito, né? Ele lê muito sobre essas questões, né? E essa que a gente chama de onipotência das ideias é uma forma de se defender,
né, dessa entrada na vida genital. A onipotência das ideias e os planos, né, que ele faz, a planificação, são defesas que, neste período, estão a serviço da adaptação a um novo papel. A gente não pode esquecer que é um momento de perdas, né, de vivência de lutos variados, onde ele ainda não é capaz, né, de realizar ou de vivenciar uma genitalidade adulta e nem uma vida, né, mais consciente, nem uma identidade ainda já construída. Então, essa onipotência de ideias, né, a planificação, fazer planos, teorias, aquilo que a gente viu, né, intelectualização no capítulo passado, são defesas que ele se utiliza delas para diminuir aí as ansiedades e sofrimentos. A necessidade de experiências amorosas e o temor de tê-las podem conduzir o adolescente a utilizar como defesa a compulsão em devorar novelas ou devorar filmes, tentando dessa maneira aprender através de personagens o que não consegue realizar na vida real. Então, aquilo que eu disse antes, né? Essa busca de contato mais pelo intelectual do que pela prática, né? Às vezes, refugia-se numa compulsão de extrair dos livros a experiência que também não se atreve a investigar na vida real. E o estudo se transforma mais numa defesa do que numa sublimação. Então, os autores colocam aí o caso, né, de uma menina de 13 anos, parece, né, e com essa angústia, né, por não se ver ainda capaz, ter o desejo, mas não se ver ainda capaz, né, de partir para a ação numa genitalidade como expressão, né, na vida natural, né, ela se impõe a estudar muito, né, então ela fica muito estudiosa, está ótimas notas. E ali conta também que ela não tirava notas boas em geografia, porque era um professor do sexo masculino, e isso fazia com que ativasse muito, né, as defesas dela, as angústias dela, né, para isso ela precisava então de se defender. Mas ela, em geografia ela não conseguia, porque ali na geografia, né, como se ela estivesse estudando partes do próprio corpo, né, que são as reentrâncias, os relevos, né. Então, toda aquela parte da geografia ali remetia a questões ainda muito conflituosas com ela e com o próprio corpo dela. Mais que uma sublimação, porque na sublimação você transforma isso tudo em algo aceitável culturalmente, né? Você passa isso para uma expressão cultural. E aqui no caso, estudar, quase que como compulsivamente, se torna uma defesa. A gente vê muito isso em adolescentes, né? Se tornam muito intelectualizados, estudiosos demais, né? Com essa cobrança muito grande, né? De ter um desempenho muito grande nos conteúdos da escola, mas muito mais como uma forma de defesa mesmo, essas questões que estão convocando, né, esse adolescente. O medo à intimidade sexual entra em conflito com a grande força instintiva que o impele à investigação e à união. E o adolescente costuma resolvê-lo com medidas defensivas, que o conduzem a atitudes fóbicas frente ao outro sexo. Né? Então, isso também pode acontecer quando ele evita, né, o contato com pessoas do outro sexo. E aí também a gente tem um exemplo, né, de um caso de um adolescente que ele estava se atrasando, né, para a sessão dele terapêutica, porque sempre tinha uma outra pessoa lá, uma mulher, né, mais velha, um pouco mais velha que ele, que ficava na sala de espera com ele por um tempo. Então, ele passou aí mais tarde para não ter esse encontro, né, com essa pessoa. E isso foi, né, interpretado pela terapeuta como um comportamento, uma atitude fóbica, né, que causava nele uma angústia. Dentro desse ponto de vista, é importante estudar a relação do adolescente com o tempo. Nós vimos lá no capítulo 3, né, que o tempo é um fator muito diferenciado, né, na adolescência do que é para o adulto. Né, aquilo do tempo, o ter tempo para poder estudar para uma prova, né, sendo que a prova é amanhã, e ele acredita que ainda tem muito tempo, né, que o amanhã está longe, é aquilo que a gente viu sobre o tempo, né?
Então, estudar a relação do adolescente com o tempo e a necessidade que sente de precipitar as experiências ou demorar, porque nesse período existe uma polaridade entre o sentir-se extremamente jovem e extremamente velho, sem tempo já para viver. Né? Então, essa questão da sexualidade, né? Não, tem que resolver isso, eu tenho que entrar em intimidade com as pessoas, porque eu já estou ficando velho e já não vai ter muito tempo, né? Então, eu tenho que aprender as coisas rápido. Ou, não, eu não quero aprender as coisas rápido, eu vou adiando isso, eu vou deixando, porque é uma coisa que angustia muito. Então, essa questão do tempo ela é muito importante também, né? Da gente ver, né? Essa relação na adolescência, relação com o tempo. Então, como conclusão para esse capítulo aqui, né? Para essa reflexão, né, para esse estudo sobre a psicopatia e a adolescência com relação às defesas, né, a conquista da identidade é uma meta a qual se deve chegar assumindo a criatividade em forma de paternidade ou de maternidade, tanto como de criatividade no mundo, e se alcança através dos lutos mencionados. Né? Então, essas defesas, elas servem ao adolescente, né, nessa passagem, nessa conquista da identidade adulta, né? E essa questão do adolescente se preparar, né, para uma paternidade ou uma maternidade saudável, né? Não misturada com os papéis dos pais e mães, né? Ou das fantasias que envolvem o que é um casal, né? Que é muito comum no psicopata ficar preso, né, a essa relação, né, entre pai e mãe, que a gente chama na psicanálise de cena primária, né, que causa muita angústia saber que os pais, né, eles têm uma cópula ali à noite, eles se relacionam sexualmente, né, e a criança, o psicopata, ele está muito preso a essa cena primária. Quando o adolescente começa a sentir-se cômodo em seu corpo e quando começa a saber onde vai, tenha certeza de começar a ser reconhecido em seu meio, adquire uma certa consciência tranquila desse crescimento e diminui a intensidade das defesas. Então, suas conquistas tornam-se mais fáceis e úteis. Olha que interessante, que bacana, né? Esse luto pelo corpo infantil, né? A gente já falou que a mudança, a transformação, os autores trazem isso aqui, né? A transformação do corpo, esse amadurecimento do corpo, que é tão conflituoso, né? Que traz tantos medos, tantas angústias, né? Ele vai fazendo com que o psicológico também, né, do adolescente, ele vai se formando. Então, quando ele começa, então, ele realiza o luto, né, por esse corpo infantil e começa a sentir-se cômodo, né, confortável nesse próprio corpo dele, né, nesse corpo que agora está aí já, e com todas as convocações que ele tem, né, que são convocações hormonais, instintivas, né, então ele começa a saber onde ele vai. Olha que interessante. Ele começa a sentir-se reconhecido em seu meio, né? Como uma pessoa que tem uma identidade, uma pessoa que tem toda uma ideologia, né? Que é um conjunto de ideias acerca do mundo, acerca das pessoas, acerca das relações. Essa ideologia vai fazendo com que ele tenha uma identidade, né? Também, e que seja visto por outras pessoas, né? Como já uma pessoa que já está amadurecendo, né? Então, essa consciência tranquila desse crescimento, né? E com isso vai diminuindo a intensidade das defesas. Não há mais necessidade dessas defesas, né, estarem acompanhando as situações dos adolescentes em tempo, vamos dizer assim, né, por várias formas ou por né, um tempo maior, é isso. Porque ele já está mais seguro, né, nesse corpo, ele já está mais seguro com a sua identidade. Então, tudo que ele vai conquistando aí torna-se mais fácil, mais útil para a vida dele e para a vida das pessoas que lidam com ele também. Então, isso é muito bonito, né, de ver quando o adolescente consegue, então, né, passar por todo esse processo, que é chamado até de, né, pode ser até comparado, né, à psicopatia, mas não é, né, a gente viu isso muito claramente aqui,
né? E que ele consegue sair daquela angústia toda, né? Daqueles lutos todos, para chegar agora a uma identidade própria, uma identidade adulta. Então, no psicopata, é diferente, né? O fracasso na elaboração do luto da infância, nos 3 planos estudados, ou seja, no luto do corpo, no luto da identidade, no luto dos pais infantis e da bissexualidade também, né? Porque o psicopata ele fica preso nessa bissexualidade, né? Ele não reconhece o sexo oposto dele, né? Impede-lhe a conquista de uma identidade coerente e de uma ideologia verdadeira, o que lhe impossibilita incluir-se no mundo e agir nele adequadamente. Por isso, então, né, o psicopata ele não amadurece, né, ele não cresce, ele não cria uma identidade verdadeira. E ele continua, né, agindo no mundo através da ação. Né? O uso da linguagem ele não é presente na psicopatia, né? Ele não resolve as coisas conversando, dialogando, refletindo, né? Ele é impulsionado a agir o tempo todo. O psicopata age como se tivesse os 2 sexos. Consequentemente, a escolha do parceiro perde a importância. E a confusão na sua identidade leva-o a não formar uma ideologia própria. Então, os relacionamentos, né, com o psicopata é muito complicado, porque tanto faz, né? A pessoa que está, o parceiro perde a importância. Ele é o importante, né? E ele tendo, né, a sexualidade, né, dual, vamos dizer assim, né, essa bissexualidade, ele não precisa, não tem necessidade, né, de um outro parceiro. Então, é isso, tá, pessoal? Esse é o capítulo 4, né? Ele trata dessas questões aí, para a gente avançar um pouco mais, né, nesse mundo, nesse universo do adolescente, que é tão conflituoso muitas vezes, né? E que necessita tanto do acompanhamento dos pais, do entendimento dos pais, que também estão passando por mudanças, né? Porque eles têm que também sofrer o luto, né, pela perda daquele filho infantil, e aprender agora a se relacionar com esse filho adolescente que está se tornando um adulto. Então, as complicações, as chances de complicações, né, relacionais nessa fase, entre adolescentes e pais, entre adolescentes e professores, adolescentes e sociedade, ela é muito grande, né, por causa de todas essas mudanças que estão acontecendo aí. E nós vamos, então, no capítulo 5 agora, estudar depois sobre o pensamento. Como que é o pensamento na psicopatia? Como que é o pensamento na adolescência? Né? Em relação a vários aspectos aí. Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula, tá? E o 6º capítulo, né, que vai tratar sobre o adolescente no mundo de hoje, a gente vai fazer em forma de um artigo. Viu? Já selecionei um artigo bacana, com uma discussão bacana, né? Como é que o adolescente é visto na nossa sociedade atual? Quais são as dificuldades que ele encontra, né, para se identificar, para se reconhecer com uma identidade verdadeira, uma identidade madura, né, onde as pessoas valorizem, onde as pessoas, os adultos, né, a sociedade em geral enxergue nele, né, um valor. Então, eu vou trazer para vocês depois, então, esse artigo para a gente finalizar esse estudo, então, né, desse bloco nosso, que é a adolescência normal, ok? Agradeço a atenção de vocês, desejo, né, bons estudos e que a gente possa refletir, né, o que a psicologia pode, né, ajudar nesse entendimento da adolescência, dessa fase da nossa sociedade, né, e que possa trazer, enquanto ações, né, planos possíveis, né, de se desenvolver na sociedade para intervir, né, nesse mundo, esse agir do adolescente, né, até mesmo para ajudá-lo, né, a passar, até mesmo não, principalmente, especialmente, né, ajudá-lo a passar por essa fase e encontrar-se no mundo e ficar confortável aí, então. Muito obrigada, até breve para vocês.